24 aqui conosco está o professor Marco Antônio Teixeira, que é cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Marco Antônio, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Por nada, Heródoto. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos e todas aí. Olha, não é o nosso tema não, mas tem aí algum comentário sobre a derrota do Brasil aí ou não? Olha, Heródoto, eu acho que uma palavra ela resume vergonha, não é? E todo o auê que o Romário criou envolvendo o Rafinha, não é? Representou um verdadeiro tiro no pé dele, não é? E um tiro no pé da própria seleção também, não é? Ou seja, algo totalmente infeliz que criou um clima completamente desnecessário, né? Tentou surfar numa onda que virou marola, Heródoto. Daí, o professor também entende futebol. Marco Antônio, hoje E então sou o Supremo corintiano, hein? Não Tribunal Federal... esqueça disso, né? Eu também. Estamos 2-0 aqui, olhando a decisão do campeonato quinta-feira. Marco, conta pra gente Exatamente. o seguinte. Hoje o Supremo deve decidir se torna ou não Bolsonaro e mais um grupo de pessoas por tentativa de golpe. Então eu gostaria que você contasse aqui, o pessoal que está te acompanhando, qual é o impacto que isso pode ter na evolução política do país no momento? Olha, Heródoto, eu acho que tem um impacto que é muito positivo, que você coloca aí generais de alta patente, né, na condição de investigado, né, porque o que esse país passou aí nos últimos anos, e sobretudo com o evento de 8 de janeiro, né, na minha opinião, foi um verdadeiro ataque às instituições e à democracia. E isso, de certa forma, usando aqui uma linguagem dos jovens, né, não pode ter uma ação de passar pano, é preciso, de certa forma, olhar para isso, para preservar a Constituição e, de alguma maneira, dizer o seguinte, olha, o processo eleitoral é algo que, de certa forma, ocorre a cada 4 anos, e o jogo é jogado, quem ganhou assume, quem perdeu volta daqui 4 anos para competir. Não dá para ser diferente, né? Agora, quando você coloca militares aí no rol de investigados, na condição, inclusive, de presos nesse momento, isso significa uma virada de página para o país, não é? E, ao meu ver, Heródoto, fortalece a democracia, fortalece as instituições e a cultura democrática dentro das instituições militares, não é? Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão, obviamente, que tem a ver com implicação política. Tá? O chamado bolsonarismo nos últimos dias sofreu derrota atrás de derrota, teve o episódio aí da permanência do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que a gente não sabe muito bem que estratégia tem por trás dessa decisão, não é? E abre aí, digamos assim, no campo da direita, uma concorrência por ocupar esse vácuo. Nessa concorrência, o Ronaldo Caiado já tenta sair na frente, não é? O Tarcísio Freitas, por razões óbvias, não é? Observa o cenário, tá? Joga de um lado elogiando o TSE, elogiando as urnas eletrônicas, o que provoca um certo pavor no bolsonarismo, mas de outro lado diz amar o Bolsonaro, não é? Diz que é leal até o último minuto e, obviamente, que por força da gravidade, Heródoto, se Bolsonaro for condenado e a inelegibilidade dele for mantida, porque ele já está inelegível de qualquer maneira, por força da gravidade, o Tarcísio Freitas deverá ser o candidato desse grupo, né? Agora a gente só não sabe se a chamada direita que se uniu em torno de Jair Bolsonaro no último período da presidência da República sairá unida, não é? Uma vez que ela está bastante fragmentada nesse momento. Agora, Marco Antônio, o resultado desse julgamento, ele pode implicar na aceleração ou não dessa proposta de anistia que pretendem discutir no Congresso Nacional? Acho difícil, Heródoto. Essa proposta de anistia, o próprio jornal Estado de São Paulo está saindo com a enquete, né, desde ontem, ela ainda está muito longe, tá, de encontrar o número adequado para sair da Câmara dos Deputados, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, uma vez que foi aprovada na Câmara dos Deputados, que já é, de certa forma, algo que não está muito claro se tem clima para isso ou não, ela precisa passar no Senado. E no Senado as dificuldades serão maiores. Acredito eu que com o início do processo aí da fase de
investigação, de tomada de depoimento, de ingresso do Ministério Público, até a decisão final, que a questão da anistia deva se enfraquecer um pouco, Heródoto, tá? Porque mais fatos, mais situações virão a público e ficará muito difícil a gente equiparar, do ponto de vista, obviamente, de acompanhamento, um crime contra a ordem democrática com crime de corrupção. Que é o que nesse momento estão tentando fazer, não é? Ou seja, olha, o pessoal do mensalão foi absolvido e aqui tem gente que está presa porque estava lá com a Bíblia na mão no dia ou qualquer coisa dessa natureza. Há um crime contra o Estado Democrático de Direito que precisa ser elucidado e precisa, de alguma maneira, com que cada uma das pessoas, tá, desde aquelas que já foram julgadas a essas que estão entrando agora em processo de julgamento, seja julgada com devido direito de defesa e, obviamente, que a lei seja aplicada, Heródoto. A democracia vive disso também. Perfeito. Marco, tem também uma manifestação que está sendo marcada para São Paulo, salvo engano, no próximo dia 6, que é um domingo. Isso vai ter alguma repercussão no processo? Não tem, porque a justiça decide, e quando a justiça decide, a gente acata o que a justiça decidiu? Olha, Heródoto, a manifestação que poderia ter repercussão maior fracassou, foi aquela do Rio de Janeiro, porque ela ocorreu, antes do início do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que começou antes. Essa poderia botar pressão nesse processo, não é? A de abril vai pegar o processo em andamento, então não tem, de certa forma, o mesmo impacto que a primeira teria. Agora, o fracasso da primeira, Heródoto, fez com que essa manifestação de São Paulo passasse a ser recheada de expectativa pelos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Então, certamente vai haver uma mobilização maior, certamente o Silas Malafaia vai pedir empenho, né, do grupo que gravita em torno dele, e certamente vai ter mais gente do que teve no Rio de Janeiro. Tá? Até porque um domingo na Paulista já é um domingo com muitas pessoas na Avenida Paulista. Né? Agora, deve ficar, Heródoto, muito longe da capacidade de mobilização que o bolsonarismo mantinha, não é? Antes dessa crise que abarcou aí o grupo, não é? E antes e durante, não é, o período que o presidente Jair Bolsonaro esteve na presidência da República. Não é? Então, não acredito que terá grande impacto, porque um dos princípios é que como o judiciário não passa por escrutínio público, não é? Ele está blindado desse processo também. Então, o que ele tem que fazer? Julgar com base na lei, oferecer o direito sagrado de defesa que todo mundo tem, e, a partir disso, tomar decisão com base na principal regra do país, que é a Constituição Federal. Tá certo. Marco, muito obrigado e vai Corinthians. E vai Corinthians, Heródoto. Até mais. Valeu. Tchau. Muito obrigado pela gentileza do professor Marco Antônio Teixeira, que é cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Está aí, portanto, uma análise, mais uma análise para você avaliar e você concordar ou discordar, como sempre, às 8h32.